Como fazer pedido de liminar nas ações de reajuste de plano de saúde. Vou explicar isso para vocês, mas antes eu queria, claro, apresentar o cenário novo, né? Estamos num estúdio novo aqui. A gente abriu esse estúdio essa semana e estou muito feliz. É um novo projeto. Esse estúdio vai servir para locação, para fotografia profissional e também para quem quiser fazer suas gravações aqui de conteúdo. Afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Mas eu estou muito feliz, aproveitem aí, espero que vocês gostem também do cenário novo. Vou gravar em vários lugares aqui para vocês conhecerem melhor o ambiente. Mas vamos lá. Sou Edivane Bastos, sou defensora pública no estado de Pernambuco, mas antes advoguei por mais de 10 anos e atuo com as ações de planos de saúde, ações de reajuste até hoje na Defensoria Pública. E eu quero explicar para vocês como é que funciona a questão da liminar ou tutela de urgência nas ações de reajuste. É uma dúvida muito comum, tanto dos usuários quanto dos advogados. Os usuários muitas vezes deixam de contratar um advogado, deixam de entrar com a ação, achando que vão demorar muito para conseguir o resultado da ação, né? A maioria já está ali enforcado com o valor da mensalidade. E aí, quando procura um advogado e o advogado informa que o prazo de duração de uma ação de reajuste é de cerca de 2 a 3 anos, o que é real, mas tenha calma, eu vou explicar isso, desiste de propor a ação porque acredita que não vai suportar ali o valor de mensalidade por tanto tempo. E, de fato, as pessoas estão com a corda no pescoço em relação às mensalidades de plano de saúde. Mas existe uma solução, que é exatamente a tutela de urgência nessas ações. E como é que funciona? A tutela de urgência ou a liminar pode ser pedida tanto na petição inicial quanto no curso do processo. Vamos imaginar que no momento em que o cliente contrata, né, o advogado, ele diz, não quero agora uma tutela de urgência, estou conseguindo ainda pagar a mensalidade. 3, 4 meses depois, ele recebe um reajuste de 40%. E esse reajuste de 40% vai inviabilizar o pagamento dessa mensalidade. E aí, essa tutela de urgência pode ser pedida nesse momento, a qualquer momento no processo. E pode ser pedida também depois da réplica, né, que é um momento em que a gente apresenta impugnação à contestação, né, da operadora. E nesse momento você pode pedir para que na sentença seja concedida a tutela de urgência. Ou seja, não é necessário esperar o final do processo de reajuste para conseguir a redução da mensalidade. Isso é um mito, tá? Você pode já no início do processo, ali nos primeiros meses do processo, antes da sentença ou até na própria sentença, já conseguir a redução da mensalidade imediata. E eu falo sempre assim, que quando eu comecei a atuar com reajuste há 8, 10 anos atrás, era muito raro eu fazer um pedido de tutela de urgência. A gente tinha um judiciário menos preparado para as ações de reajuste e também um receio maior, né, das pessoas de pedir uma tutela e depois receber uma cobrança, não conseguir pagar, essa liminar acabar sendo revogada, que claro, sempre existe. Ninguém pode garantir uma decisão judicial, a menos que seja o juiz, né, e você não vai contratar o juiz, obviamente. Então, quando eu comecei lá atrás, a gente muito raramente pedia tutela de urgência, mas a realidade era outra, gente. As pessoas não estavam tão enforcadas com as mensalidades como estão atualmente. Eu já vi gente pagando 23 mil de mensalidade, 50 mil de mensalidade. Recentemente eu comentei o caso de uma estagiária minha que a família dela estava pagando para 10, 12 pessoas 116 mil reais de mensalidade. Não tem condições disso ser mantido a longo tempo, a longo prazo. Ou seja, as pessoas já estão com a corda no pescoço e o pedido de tutela de urgência é realmente urgente, porque ou a mensalidade é reduzida ou a pessoa perde o plano de saúde. É possível sim. O judiciário tem concedido essa tutela de urgência de forma até tranquila. Quando não se consegue no primeiro grau, se consegue no segundo grau, no eventual agravo, tá? Então tem sido relativamente tranquilo conseguir essas tutelas de urgência, principalmente quando você demonstra que o valor da mensalidade está muito distante de um patamar minimamente razoável. E aí você pergunta, como é que você demonstra que a mensalidade está muito distante de um patamar razoável? Veja, para mim uma mensalidade de 23 mil já é muito distante, né? Mas vamos pegar uma realidade que eu vejo ali na Defensoria Pública. Uma pessoa idosa pagando 3 mil reais de mensalidade de plano de saúde. Ela vive com um salário de 3.500 reais. É impossível ela manter isso, né? A menos que ela fique contando com a ajuda de toda a família, enfim, o que não é também
digno, né? Então, isso já é uma forma de demonstrar que esse valor de mensalidade está inviabilizando a permanência dela no plano de saúde, ela vai acabar ficando inadimplente e o plano sendo cancelado. Outra forma de demonstrar é comparando com a média de mercado da ANS. Para quem não sabe, a ANS divulga um painel de precificação. Se você colocar lá no Google, painel de precificação ANS 2024, 2025 ainda não foi divulgado. Você vai lá no final e ela coloca a média de preço por faixa etária. Então, a depender da faixa etária, ela diz lá, se a pessoa está na faixa etária de 39 anos, a média de mercado para essa faixa etária é de R$1.000. O idoso, se eu não me engano, a última faixa, o valor máximo é R$1.800. Ou seja, uma pessoa que está pagando R$3.000 está pagando muito mais do que a média de mercado. Isso, por si só, já demonstra que há aí algo para chamar a atenção e justifica o pedido de urgência, ainda mais se está comprometendo muito a renda do usuário. Então, sim, tem como pedir tutela de urgência. Hoje em dia é muito mais seguro, muito mais tranquilo fazer esse pedido de tutela de urgência. Não tem como garantir que não vai ser revogado. Isso eu nunca dei nenhuma garantia para nenhum cliente e hoje em dia não dou para os meus assistidos, até porque a decisão não está nas minhas mãos. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade que eu nunca tive nenhum cliente, nem nenhum assistido que tenha tido uma sentença revogada, né, uma liminar revogada, porque a sentença foi improcedente e ele acabou perdendo o plano. Porque quando a verdade, gente, é que quando a tese está certa, quando a tese é bem aplicada, você pode até não conseguir no primeiro grau, mas você vai conseguir eventualmente no segundo grau, você vai conseguir reverter aí e manter o direito do cliente. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema, deixa aqui. E também me segue lá no Instagram, @edivane_bastos. Lá eu produzo todos os dias conteúdo para usuários e advogados vencerem os planos de saúde. Valeu, gente, até a próxima.